conversar sobre o marco legal das garantias. Mas, Matheus, o que o agro pode esperar em 2024 sobre o marco legal das garantias? Confusão. Essa daí eu respondo com a palavra só. Confusão. Vou dizer melhor. Vou tentar responder a pergunta. A pergunta foi o que o agro pode esperar em 2024. Frisa essa parte aqui, ó. Em 2024 do marco legal das garantias. Em 2024, Alice no País das Maravilhas, porque você vai tomar o crédito em 2024. O problema vai dar em 2025, em 2026. Então, se eu for me restringir ao que me foi perguntado, especificamente o que esperar em 2024, ótimo. O banco vai estar disposto a oferecer o crédito, os juros vai ser bem legalzinho, porque na cabeça do gerente, se você não pagar, ele vai tomar sua propriedade. Então, como na cabeça deles, eles estão vivendo um mundo cor-de-rosa, e que talvez seja até verdade se você colocar isso em perspectiva em relação ao crédito comum, ao Sim. crédito do consumidor comum, né? E não ao crédito do agronegócio, que esse sim é específico. Eu acredito que para 2024 pode-se esperar bons ventos em relação às interferências causadas pelo marco das garantias. Para 2024, sim, provavelmente o marco das garantias vai apresentar os efeitos que o governo espera. Então, que é a diminuição dos juros e o aumento do crédito. Para 2024, sim. 2025 em diante, quando esses créditos tomados em 2024 começarem a vencer, aí a carça vai apertar um pouquinho. Por quê? Primeiro, eu duvido muito que o entendimento dos tribunais vai ser no sentido da legalidade de toda a legislação, porque mesmo em crédito rural nem se fale, porque em crédito rural, como eu disse, é cláusula pétrea da Constituição, a propriedade não poderia ter sido dada em garantia de forma nenhuma. Então, assim, em crédito rural, menos ainda a possibilidade do Marco Geral das Garantias realmente apresentar efetividade em relação à expropriação de terras, expropriação de implementos agrícolas, a não ser do produtor rural que come bronha, que não contratar um advogado especialista, que não se defender em processo. Pode parecer que não, mas muito produtor rural recebe como se diz, um filósofo amigo meu, J.M. Correia, recebe o mensageiro do diabo em casa, que é o oficial de justiça, recebe o mensageiro do diabo em casa, com a cartinha lá dizendo você está sendo processado, ele se torna um negacionista. Ele guarda aquele papel, às vezes não mostra nem pra mulher, nem pros filhos. Do tipo assim, se isso aqui não vê a luz do sol, isso aqui não existe. Ele esconde aquilo e acabou. O problema é que alguns meses depois, e aqui com o Marco Geral das Garantias nem vai ser meses, algumas semanas depois, o mensageiro do diabo vai voltar com a polícia pra levar os trem. Aí vai fazer avaliação. Outra coisa do Marco Legal das Garantias também é que, em relação à notificação, teve uma atualização. Agora, a notificação ela pode ser encaminhada pelo WhatsApp. E para ser considerada válida, é só aparecer o sinalzinho de recebimento que no WhatsApp aparece, e ali já é considerado uma intimação recebida. Então também tem agora essa diferenciação, porque antigamente antes do Marco Legal das Garantias, não tinha essa questão. E até por um desenvolvimento jurisprudencial em relação a isso, né? Alguns juízes já vinham entendendo pela possibilidade. Não tenho certeza se foi o Marco Geral das Garantias que trouxe essa possibilidade, mas eu sei que antes do Marco Geral já estava acontecendo. Talvez o Marco Geral tenha positivado isso, não sei dizer isso, mas sei que antes já vinha acontecendo. E então, como eu vinha dizendo, para o agronegócio, para o direito do agronegócio, o crédito rural em si, só mesmo o produtor desinformado. Só que, infelizmente, isso é 90% da população de produtores rurais. Eles não têm essa informação, né? Só mesmo esse produtor negacionista do ponto de vista de ser uma pessoa que não procura se defender no processo, ou esse produtor que ele é mais
introspectivo, no sentido de ele tem essa vergonha de dever para o banco. Tem produtor que não procura o advogado porque ele tem vergonha de falar para o advogado que está devendo para o banco. Olha o nível do problema que a gente tem, entendeu? Do quanto um podcast como esse aqui é necessário para você ir abrir na cabeça dessas pessoas, para entender que hoje em dia, para ela existir enquanto cidadão, não basta ela saber plantar um grão de soja debaixo da terra. Ela precisa conhecer os seus direitos e ela precisa não ter vergonha de exercer esses direitos quando eles são violados, né? Então, voltando, para o agronegócio, eu acho que não teríamos esses problemas, porque já temos legislações num nível maior na pirâmide de Kelsen, ou seja, que mandam mais do que o marco das garantias, como, por exemplo, a própria Constituição Federal, que já garante a impossibilidade desse tipo de execução forçada que está previsto no Marco Geral das Garantias. Já no que se refere ao consumidor do crédito comum, eu acho que 2024 vai ser bom, porque vai ter juros reduzidos e crédito facilitado a rodo, né? Mas eu acho que mesmo para esses consumidores que não têm uma legislação específica como o agro tem, eu duvido que os tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça vão permitir que eles fiquem na rua, sabe? Que percam mesmo suas propriedades, que o banco nem precise porque também o Poder Judiciário, os caras são metidos. Os caras... Como assim não precisa mais de mim? Porque o que o Marco Geral das Garantias está dizendo é isso. O banco não precisa mais do juiz dizer que a propriedade pode ir para leilão. Quem decide, quem não decide? Quem decide agora é ele, é o banco. Se eu decidir mandar a propriedade para leilão, eu notifico o cartório. O cartório não tem escolha. Ele não tem... O oficial de registro de imóveis, ele não vai decidir se ele vai permitir ou não o leilão daquela propriedade. Inclusive, até a hipoteca agora pode ser executada extrajudicialmente no crédito comum. Então, como assim não precisam mais de mim? O Poder Judiciário, ele não gosta muito de ser colocado de lado. Prova disso, tá aí a legislação de arbitragem, de mediação, né, que permitia que árbitros particulares decidissem sobre questões que as partes estabelecessem, e não pegou no Brasil. Tem, mas assim, tem muito pouco, tem num âmbito mais corporativo, de empresas gigantes, pensando talvez até em arbitragem no âmbito de empresas internacionais, no âmbito de fusões e aquisições, mas no dia a dia ali, se o seu João não pagar a dona Joana, não vai ter um árbitro para decidir sobre essa questão, vai ser o Poder Judiciário, sabe? Isso não pegou no Brasil. O brasileiro, ele é acostumado a judicializar, né? A ter o juiz, o homem da capa preta, né? Ele é que vai dizer quem é que tem a razão, quem é que não tem a razão. Então, assim, eu acho que quando essas questões começarem a serem judicializadas, nós temos aí a propensão de que alguns dispositivos do Marco Geral de Garantias comecem a ser julgados inconstitucionais. Comecem a ser julgados, isso aqui não respeita a Constituição no sentido de a reserva do mínimo legal, a dignidade da pessoa humana, né? Eu acredito que essas execuções não vão realmente ir a termo. Algumas sim, né? Porque a legislação é nova, então assim, no começo vai ser uma chuva de canivete, né? Vai sim atrapalhar a vida de muita gente, mas quando o judiciário começar a perceber, poxa, eu tô gerando um empobrecimento enorme da população, né? Nós vemos, é um pouco até contraproducente, porque a gente acabou de ter, acho que é 1 ano ou 2 anos atrás, se eu não me engano, a promulgação da lei de proibição do superendividamento, justamente freando as instituições bancárias, dizendo, não empresta dinheiro aqui, porque senão você não vai receber, porque eu não vou colocar uma pessoa na rua passando necessidade, não vou penhorar o salário dela, a aposentadoria dela para te pagar. Então, se você fornecer esse crédito, você sabe que você está fornecendo no venture capital, no giro de risco. Tá bom? Você entendeu? É isso aqui. Inclusive, se você entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo,
não sei se hoje especificamente, mas há poucos dias atrás ainda estava, que o Tribunal de Justiça estava promovendo, justamente por conta dessa lei do superendividamento, né? Então, se por um lado você tem a lei do superendividamento freando a aumentação de crédito, eu não acredito que, pelo que eu conheço do histórico dos tribunais de justiça, não vejo que eles vão... No começo talvez sim, mas quando perceberem o que está acontecendo, A inconstitucionalidade eu disso. acredito que os tribunais de justiça e também o STJ e o STF, os tribunais superiores, eles vão barrar isso no sentido da constitucionalidade e talvez até uma aplicação subsidiária aí do Código de Defesa do Consumidor, legislações consumeristas. Eu acredito que vai se formar uma jurisprudência por esse lado aí. Então, se eu for falar de marco geral das garantias num cenário macro, do sentido temporal, muito rolo, muita confusão. No cenário específico de 2024, eu acho que vai ser muito bom. Fechou, Matheus. Vamos sortear.